Ninguém disse que seria um mar de rosas, para voltar aí a uma expressão da jovem guarda nos anos 60. Helder, você tá velho mesmo, hein? Fortaleza foi um jogo complicado e mais uma derrota, a segunda derrota em sequência dentro de casa, e o Goiás agora precisa sim se recuperar jogando lá em Fortaleza, ou como diriam os torcedores do Vozão, a capital do Ceará, contra o time da casa lá, precisando aí voltar com a bagagem recheada de pontos, ou ponto que não seria ruim tendo em vista a meta do rebaixamento. Mas nós temos que falar um pouco sobre o que preocupa para o time, para o jogo de hoje no time do Goiás. Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Aqui é o canal Verde 33, eu sou o Helder Dias, seja sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se não for inscrito no canal, já se inscreva. O importante também é deixar já o seu like, o seu comentário, engajar esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas aí. Obrigado aí aos mais de 900 assinantes aqui. Assinantes não, né? Inscritos. Assinantes seria se a gente tivesse serviço pago aqui, que a gente não pretende. Mas obrigado a todos vocês que são inscritos e inscritas aqui do canal Verde 33. Helder Dias, a serviço aí da discussão do Goiás Esporte Clube, do futebol brasileiro e etc, etc. Enfim, nós fizemos uma partida nada, vamos dizer, não foi uma partida extremamente ruim do Goiás, mas desfalcado do Vinícius ainda, do Caetano, que continua sendo problema para esse jogo de hoje contra o Ceará. O Goiás foi dominado pelo Fortaleza. A gente não pode deixar de dar os méritos aí ao time do Vojvoda, um time que tem treinado já há muito tempo por esse argentino, que é uma das revelações entre os técnicos de futebol aí na América do Sul. Não caiu nem com a fraca campanha do Fortaleza na Libertadores, com a eliminação da Copa do Brasil. A diretoria manteve, fez muito bem, porque o time está se recuperando aí, saiu disparado do Z4, quando ficou segurando a lanterna ali muito tempo, talvez pela divisão de atenção entre as competições. Quando teve atenção exclusiva para a Série A, disparou e segue aí subindo, escalando a tabela. E a gente sabia que o jogo seria difícil, a gente sabe que o Fortaleza é o melhor time médio do futebol brasileiro nos últimos anos. Eu não considero mais o Atlético Paranaense um time médio, para mim é um time grande, uma posição que, aliás, o Goiás poderia estar se tivesse feito a coisa certa lá atrás. Mas, enfim, o Goiás levou um gol ainda na primeira metade do primeiro tempo, e a partir daí fica muito difícil para o estilo de jogo do Goiás e para o estilo de jogo do Fortaleza, o Goiás conseguir reverter o resultado, porque o Fortaleza tem um contra-ataque muito forte. O Goiás é um time reativo, o Fortaleza não precisava forçar nada mais no jogo, bastava esperar. Mesmo assim, o time cearense construiu as melhores oportunidades de gol, teve inclusive anulado, um gol anulado no segundo tempo, poderia ter feito até mais um gol, ali a zaga salvou em cima da linha do Goiás, e o Goiás teve alguns momentos ali em bolas aéreas, mas nada mais do que isso. Pedro Raul deu 2 chutes ao gol, 2 ou 3, nada que oferecesse muito perigo ao gol do Fortaleza. Enfim, e foi um jogo que, na verdade, não teve nenhuma anormalidade no resultado pelo futebol que desempenha nessa competição, nessa altura do Campeonato Brasileiro, o time do Fortaleza. E problema do Goiás, né? Problema do Goiás. O Goiás precisa alcançar aí os 45 pontos, número mágico para fugir do rebaixamento, para estar livre de qualquer ameaça aí de cair de novo para a Série B. E precisamos pensar primeiro nisso do que em Sul-Americana, em etc, etc. Tem gente que fala até em Libertadores, né? É lógico, se ganhasse os 2 jogos a gente estava noutra vibe aqui, como a gente falou lá no vídeo antes do jogo contra o Botafogo, que, olha, uma vitória seria uma mudança de patamar. Não foi. Não veio também contra o Fortaleza. Então, nossa realidade, vamos voltar para ela, nossa realidade é fugir do rebaixamento. Nossa realidade é ficar na Série A em 2023. Isso é o plano do Goiás desde o começo. O que vier
é lucro pelo elenco que tem, pela folha de pagamento em relação aos adversários. Tudo isso o Goiás está fazendo uma campanha a contento até o momento. Preocupa algumas coisas, preocupam sim. Preocupa o fato de o Goiás ter caído o rendimento em casa, né? Do Goiás ter voltado a ter algumas contusões, coisa que a gente tinha elogiado vídeos atrás, a forma física do Goiás e a sanidade muscular do time, né? O time crescendo no segundo tempo, e isso deixou de acontecer aí, com as contusões agora do Vinícius, do Dadá, do Caetano. O Dadá já voltou, mas Vinícius e Caetano não devem voltar para a partida de hoje. O Vinícius tem uma leve chance de voltar, mas treinou com bola já, mas o Caetano está fora. E o Caetano, que melhorou muito tecnicamente nos últimos jogos, está fazendo falta sim, ali ao lado do Reinaldo, nossa dupla de zaga titular. E, enfim, o entrosamento de zaga diz muito ali sobre posicionamento em bola aérea, posicionamento em jogada de contra-ataque do adversário. Tudo isso fica muito mais azeitado, fica muito mais encaixado quando você está ali com um zagueiro que conhece o outro, que joga sempre junto. Então o Goiás tem sido prejudicado também por isso nos jogos. E contra o Ceará é um time que tem uma instabilidade muito grande, né? Começou o campeonato jogando muito bem fora de casa, jogando muito mal em casa, agora inverteu essa questão, tá? Melhorou o desempenho em casa, piorou o desempenho fora. E eu não acredito que numa partida como a de hoje, o Ceará com 31 pontos, o Goiás com 37, que haja da parte deles outro pensamento que não vencer o Goiás, porque além de ser uma disputa ali ainda em tese pelo Z4, para sair do Z4, para eles muito mais do que para o Goiás, mas tem aquela imagem, olha, a gente tem que ganhar pontos contra adversários como o Goiás. Nós vamos podemos perder ponto em casa para Inter, para Atlético Mineiro, para Corinthians, mas para o Goiás não dá. O Goiás precisamos ganhar. Então, esse talvez seja um jogo mais palatável, pode difícil falar palatável, um jogo mais acessível para o Goiás conseguir um resultado positivo, justamente porque ele não tem a responsabilidade de buscar a vitória. Quem tem essa responsabilidade no primeiro momento é o próprio Ceará, por jogar em casa, por precisar dos pontos, por estar mais perto ali da faixa de rebaixamento, né? Então é preciso que a gente coloque essas coisas bem claras. O Goiás hoje joga numa posição mais confortável em relação aos jogos anteriores, porque pelo estilo de jogo que o Jair Ventura implantou no Goiás, que é esperar o adversário, jogar nos erros, jogar por uma bola. Isso é mais fácil de fazer com um time que precisa do resultado. Contra o Botafogo, que foi um jogo muito parelho, né? Porque os dois times são reativos, então um ia reagir ao outro, um tinha que puxar o jogo. E o Goiás foi um jogo legal de assistir, apesar do resultado, né? O Botafogo fez o gol no final, mas não foi um resultado também, como contra o Fortaleza, não foi um resultado injusto, né? Pelo conjunto da obra. O Goiás muito desfalcado, e agora contra o Fortaleza menos desfalcado, com o retorno do Pedro Raul e do Sávio, mas mesmo assim ainda foi um jogo em que o Goiás teria mais a obrigação de sair para o jogo, para o embate. Contra o Ceará, a coisa inverte. O Ceará é que vai precisar tomar a iniciativa da partida, do comando técnico do jogo, e isso abre brecha sim ali para que a gente possa ter jogadas pelas laterais, principalmente com o Sávio, para uma bola que possa sobrar ali para o Pedro Raul, como o Goiás tem conseguido jogar. Então, olha, se fosse para analisar agora, falar engenheiro de obra pronta é mais fácil, né? É mais tranquilo trabalhar dessa forma. Mas em obra pronta pela metade, porque ainda não teve jogo contra o Ceará. Mas dos 3 jogos, se a gente fosse analisar da perspectiva do que é realmente o jeito de jogar do Verdão, esse seria o jogo mais
mas que eu apostaria mais numa vitória, né? Tanto pelos desfalques contra o Botafogo, quanto pelo perigo que representava o Fortaleza, principalmente nos contra-ataques, como também pelo perigo que o Goiás passa a representar para o Ceará, justamente por ser um time reativo, um time que sabe se comportar na defesa contra alguém que está vindo para cima e sabe sair ali para fazer uma jogada de contra-ataque, para acionar o Pedro Raul, né, em velocidade, principalmente se o Vinícius jogar. Se o Vinícius jogar, né, eu acredito que possamos ter aí um jogo muito interessante para o lado do Goiás. Independentemente disso, é um jogo que me cheira a no mínimo um empate. Eu não quero ser muito otimista não, mas de novo, um jogo de poucos gols, não acredito em jogo de muitos gols. O Goiás tem sido um time realmente de placares magros, né? A gente viu nos últimos 3 jogos, foram 4 gols em partidas do Goiás, né? 4 teve o Flamengo, depois o Goiás jogou contra o Botafogo, contra o Fortaleza. Nesse jogo foram 4 gols. Qual que foi o outro? Vocês me ajudam aí. Mas também jogos de placares muito baixos, né? Não tem sido. E foi o Santos, né? Acho que foi o Santos. Enfim, a gente tem sempre que ter em mente que o método do Jair Ventura jogar é assim, tentar ser econômico nas ações, aproveitar bem as chances, e é isso que tem feito o Goiás chegar à pontuação que está agora. Não tem como negar que, diante do elenco que tem, diante da folha de pagamento que tem, diante dos outros times, nós temos tido sucesso nessa estratégia que o Jair Ventura resolveu implementar no Goiás. É isso que temos. O jogo de hoje é um jogo que não podemos perder, principalmente pela questão psicológica. E eu acredito sim que o Goiás possa sair, tem uma boa chance de sair com ponto ali do estádio Castelão e voltar para casa aí mais animado para a sequência do campeonato. E você, o que você acha? Se você não deu like, deixa o seu like. Se você não comentou, comente aí. E se não for inscrito no canal, se inscreva. Vamos ver. Amanhã a gente volta aqui para comentar como é que foi esse Ceará e Goiás lá em Fortaleza, ou capital do Ceará, como dizem os torcedores do Vozão. Um abraço, até a próxima.